precious love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Say, your presence is heaven to me. Oh, your presence, God. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Of my past and present wrong, holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Days on earth I will wait. The moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run. No, you won't. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, your presence is heaven to me. Oh, it's like heaven.
de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 28, você já conhece muito bem, porque nós costumamos utilizá-lo para base de leitura da nossa ceia, do nosso culto de ceia. O versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É um texto repetido muitas vezes nessa igreja e em qualquer igreja que celebra a ceia do Senhor. É um texto que Paulo escreve sugerindo que o homem faça um autoexame, se examine, que realize uma ação antes de participar do cálice, antes de participar da ceia. E ele está te dando uma sugestão, o que é para ser feito, irmão, o que é que você precisa fazer antes de participar. É o que ele diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo, ele coloca isso de forma pessoal, é algo que você tem que fazer com você e por você, é algo extremamente pessoal. Paulo, ele não cria um conjunto de avaliadores. Paulo, ele não sugere que o pastor faça a avaliação dos membros, porque se fosse fazer isso, a gente faria aqui um corredor polonês, né? Não sei como chama lá na sua cidade, como fazia lá no seu tempo de escola, e tinha que cada crente passar pelo meio daquele corredor e o pastor ia fazer uma avaliação. Você, coque, tá bom, parece crente, pode participar da ceia. Jovem, calça rasgada, você não tá com cara de crente hoje, fora da ceia. Esse óculos aí, não gostei desse óculos que você usa, fora da ceia. A irmã tá parecendo crente hoje, pode participar da ceia. Esse menino aí com calça muito apertada, não pode. Antes era as mulheres, né? Hoje são os meninos que usam calça chupada, então não pode participar da ceia. Não, nós não estamos criando regra aqui, estou dizendo apenas que às vezes você pode ser influenciado pela vista. Você está vendo o exterior e julgando quem é que está em condições de participar da ceia, quem é que parece crente. Você está fazendo uma avaliação externa, você está olhando por fora, você está vendo o que é que está sendo mostrado por fora. Mas Paulo não diz isso, ele não diz examine alguém aí e veja se essa pessoa está em condição e vai lá criar confusão. Não, Paulo está dizendo que esse exame não está verificando ações, não está verificando o que você está se fazendo no momento, mas por que as ações podem ser verificadas por outros. Você que tem uma atitude, alguém está olhando aquela atitude. É uma ação que pode ser verificada por alguém. E não é essa verificação, esse olhar externo que provam a nossa produção. Se fosse assim, o marido examinaria a esposa examinaria o marido, e aí, dependendo do que aconteceu essa semana lá na sua casa, você diria: minha esposa hoje não está tão crente como eu conheci ela, acho que ela não deveria participar da ceia. Pastor, tira ela. Pastor, meu marido, ele não está de acordo essa semana não, o senhor não deixa. Não, a sugestão não é essa. Você não pode ser julgado pelo que acham que você fez.
Qual foi a motivação que você teve quando você fez aquilo? Nós não estamos falando apenas de ações. Você olha o seu filho e a atitude dele nessa semana prova que ele é o quê? Crente de verdade ou não tão crente assim? Qual é a motivação das ações que temos? O que é que motivou você a fazer aquilo que você fez? É isso que Paulo está nos convidando a fazer. Esta palavra precisa ser prestada atenção. Se você não prestar atenção, irmão, passou e você perdeu. Então, foca aqui comigo, não dorme hoje. Quem está comigo? Motivo da ação. Motivação. Qual é o motivo da sua ação? A motivação não é o que eu faço, mas por que eu faço. A motivação não é como eu faço, mas o que é que eu quero alcançar quando eu faço. Então, a motivação, ela não é o que eu fiz, mas por que eu fiz. Então esse exame que Paulo está sugerindo que você faça, ele está dizendo que você não será examinado pelo que você está fazendo, mas o que levou você a fazer aquilo. E você percebe que isso é levado muito a sério por Deus. Deus considera isso. Veja, desde o Gênesis, as motivações são provadas na primeira família da Bíblia. 2 homens, filhos da mesma mãe, criados da mesma forma, filhos do mesmo pai, no mesmo ambiente, trouxeram uma oferta para Deus. E Deus olhou para Caim e viu que aquilo que ele fez tinha uma motivação por trás daquilo. Deus não viu apenas o que é que ele trouxe, mas Deus viu por que ele trouxe aquilo. E a gente sabe muito bem o que é isso. Uma mesma atitude pode ter N motivações. Você pode dizer oi, tudo bem? Para alguém com inúmeras motivações através desta frase. O que é que você está querendo dizer por trás daquela frase, por trás daquilo? Por trás de um sorriso pode haver alegria ou pode haver sarcasmo. Por trás de um aperto de mão pode haver firmeza de caráter ou pode haver traição. Por trás das nossas atitudes podem conter inúmeras motivações. E Paulo diz: não é outro que vai te examinar, não. É você mesmo. É você que vai fazer esse exame. Porque por trás dessa pessoa que você considera perfeita, Deus sabe exatamente o que é que está no coração dela. Porque você olha algumas famílias assim, né? E fala assim: que família perfeita. Não tem umas famílias assim que você olha na igreja e você fala: olha, essa família é de Deus. Olha esse casal, meu Deus, eu queria morar lá uma semana. Eu queria, líder do louvor, eu queria passar uma semana, deve só cantar naquela casa. A irmã do Ladies Meeting, as irmãs que oram, né? Queria passar uma semana lá só para aprender a orar. Não vou falar do pastor, né? Esse pastor aí queria aprender. O que você queria aprender, irmão? Né? Sei lá. Aquele irmão que ensina, queria passar uma semana na casa dele, queria aprender tudo da Bíblia com ele.
E às vezes a gente olha só de longe assim, né? E considera que aquilo é perfeito. Abraão é o pai da fé. Mas tem um dia que o pau quebrou na casa dele. Na casa de Abraão, irmão. Ah, quem sou eu? Na casa de Abraão o pau quebrou. A Sara estava expulsando Agar, mandando todo mundo para a rua. Não quero saber de ninguém aqui nessa casa. E ela chama Abraão e fala assim: resolve isso aí. Se eu sou Abraão, eu não sei resolver isso aí. E ele também não soube. Ele deu um pão e um odre de água para a mulher morrer no deserto. Foi isso que aconteceu. Não resolveu. Abraão, o pai da fé. Abraão, irmão. Então, se na casa de Abraão aconteceu isso, na tua não é diferente. Não tem família perfeita. Você escolhe quem você quer tratar bem. Você escolhe, não é assim? O pau pode estar quebrando na sua casa, confusão generalizada lá, mas se tocar o telefone você diz: alô? Ou você atende gritando? Você é louco. Não, você olha e fala assim: pastor, ou senhor pastor, né? Ainda a gente escolhe. Então o exame que você tem que fazer é de você. Você não esqueça de examinar qualquer pessoa. Paulo está dizendo: é você. O ponto de vista, ele não tem que ser externo. O ponto de vista é interno. Olhe para dentro de você. Paulo está dizendo assim: para tudo que você fizer, para tudo, existe uma motivação por trás disso. Então, Paulo está dizendo assim: agora olhe para dentro de você e veja o que é que está motivando você a fazer isso. O ponto de vista tem que ser para dentro, porque Deus não se impressiona com resultados. Deus não se impressiona com aquilo que você fez e que você mesmo achou top. Eu sempre cozinho lá em casa, mas ninguém nunca fala nada. Eu mesmo tenho que falar. Não ficou top esse macarrão? Estou falando de verdade, a coisa que acontece lá em casa, irmão. E eu cobro o elogio. Eu cobro. Fala para mim se não ficou bom esse café. Não, ficou, realmente ficou, tá gostoso. Gostoso, tá bom. Não é nada espontâneo. Um elogio cobrado quase que não vale, né, irmão? Quase não vale. Aí eles dão por consideração. Senão eu não faço mais também. Então eles dão. Ah, tá bom, tá gostoso. Fala, tá gostoso, pai, tá gostoso. Aham, muito bom. Isso aí não vale para Deus. Deus não se impressiona com o resultado. Aquilo que você fez e que você mesmo achou bom, para Deus não serve isso aí. Davi, ele escreve um salmo depois de ter feito tudo errado, pisou na bola mesmo, andou em pecado, errou, e ele sabia muito bem quando ele escreveu a respeito das suas atitudes. Ele no salmo diz: eu sei que para o Senhor nada que eu ofereça aqui tem valor algum, porque se o Senhor quisesse mais um boi, o Senhor me pediria. Mas não é boi que Deus está interessado, não é sacrifício de cordeiro que Deus está interessado. Quantos milhares de cordeiros nós já oferecemos aqui, quantos milhares de bois nós já oferecemos aqui, mas Deus está preocupado com um coração quebrantado. É isso que o Senhor está procurando, porque um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Ele sabia disso, irmão, apesar de todos os erros dele. Motivação, irmão, motivação. Mateus capítulo 7 e versículo 21 traz um texto para esclarecer isso que nós estamos falando.
Ele começa dizendo assim, Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Para aí. Nem todo que me diz Senhor. Só de começo desse versículo, você já sabe que texto eu estou falando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Primeiro, o cara confessou o senhorio de Cristo. Ele chamou Jesus de Senhor. Considere que Jesus está vivo. Mateus capítulo 7, é o começo do ministério de Jesus. Nem todo mundo reconhecia Jesus como Senhor. Nem todo mundo reconhecia o Cristo como Messias. Então, Jesus está elevando o nível de quem chama Ele de Senhor. Primeiro, essa pessoa reconheceu o senhorio, mas nem todo que diz Senhor, Senhor. Continua a frase: não profetizamos, não expelimos demônios e não fizemos milagres? Olha o que esses discípulos fizeram. Eles produziram ações com consequentes resultados. Eles expeliram demônios, eles profetizaram, e tudo aconteceu. Então lhes direi explicitamente, quer dizer, eu vou falar na lata: não vos conheço. Apesar de ter reconhecido o senhorio de Cristo, apesar de chamar de Senhor, apesar de expulsarem demônios, eles vão chegar diante de Deus e eles serão negados. Não vos conheço. Jesus está dizendo o seguinte: muitos vão aparecer diante do Senhor com as suas ações, mas Deus lhes dirá: não vos conheço. Não é interessante? Um Deus que sabe tudo, que conhece tudo, que sabe o invisível, Ele está dizendo: não vos conheço. O que Jesus está querendo dizer é que Deus não reconhece as motivações, aquilo que você fez como bom fruto. Se a tua motivação foi errada, apesar de ter gerado um bom fruto, você não será reconhecido diante do Senhor. Mateus capítulo 7 ainda, e o versículo 15 está dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Veja, o problema não é com o disfarce. Ele está disfarçado de ovelha. Imagina um lobo disfarçado de ovelha. É fácil de reconhecer. É fácil. É como aqueles desenhos, né? Não eram bem desenhos, tentavam imitar a realidade, mas você via nitidamente que era fake. Quem é do tempo do Jiraiya aqui, via que aqueles dinossauros que apareciam, eles tinham o tamanho de uma pessoa normal, mas eles queriam fazer que era tamanho gigante, né? Então você olhava, só faltava aparecer o zíper da fantasia. Então era muito, os prédios sendo destruídos, não tinha realidade naquilo, diferente de hoje, muito bem feito o fake. Qual é o nível desse lobo que se apresenta de ovelha? É um nível Jiraiya ou é um nível moderno? Então você sabe dizer quando o lobo se apresenta como lobo, e você vai ver muito isso ainda. Você sabe quando é nítido que é falso, e quando você não sabe. Porque o ser humano tem uma facilidade em fazer o julgamento, não é? A gente julga rápido. É só aparecer uma pessoa pela porta que você não conhece e você cumprimentá-la, você já faz um raio-x na hora, se você gostou daquela pessoa ou não, por alguma razão. Olha, gostei daquele irmão que apareceu, parece ser simpático. Você nunca conversou com a pessoa, mas você já tem isso tudo pronto na sua mente, não é? Jesus está dizendo assim: olha,
Por trás dessa ovelha aí que você está olhando, tem um lobo. Toma cuidado com isso. Então, Jesus ele continua, ele dizia assim, mas tende bom ânimo. Estamos no capítulo 7 de Mateus. Bom ânimo, boa iniciativa, boa disposição. Tenha bom ânimo, anime-se. Se tem o bom ânimo, se tem a boa iniciativa, se tem a boa disposição, existe a má disposição, a má iniciativa. Pode ser que começou bem, mas com o tempo, o que acontece, irmão? A gente tem uma facilidade para começar as coisas bem. Você vai começar num trabalho, você lembra do currículo que você mandou, 80% do que você colocou lá, irmão, o que era? O que era? É 80 contra 20, 50 contra 50? O que é que naquele currículo que você faz lá na sua casa? A vaga está pedindo experiência de 10 anos. Você trabalhou 10 dias. Você fala, vai dar certo, não é possível que faça diferença. E você chega lá, a pessoa diz, você colocou aqui em inglês intermediário? Yes. Você consegue se comunicar? Yes. Você consegue atender um cliente? Yes. Tá vendo? Você já está no intermediário, irmão. E errou, né? Você errou porque a nossa estimativa é 2 yes e 1 no, né? Quando a gente chega, você não está entendendo nada do que a pessoa está perguntando. Então você responde 2 yes e o próximo é no. É assim o nosso aprendizado, né? Alguma coisa vai dar certo, alguma coisa vai acontecer. E você fala em inglês intermediário, yes, e você está ali, né, tentando alcançar alguma coisa. Essa motivação que você alcançou no primeiro dia de trabalho, você está a 1000 por hora, fazendo de tudo. Lembra disso? A 1000. Depois de 1 ano você já conhece tudo, você já sabe como funciona, que horas o chefe sai, que horas ele chega, o que é que ele come no almoço, tudo. Isso pode deixar você um pouco diferente do primeiro dia de trabalho. Sim ou não? Sim. Sim. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz assim: sois assim insensatos, que começando no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Quer dizer, você começou no Espírito, mas agora você está ficando bom de carne, na verdade. Começou para a glória de Deus, começou da forma certa, mas Paulo está dizendo, aquele que começou certo está terminando errado. Já viu isso? Começou certinho, mas não terminou certinho. Pessoas que você conheceu no seu trabalho, eram companheiros, vocês eram companheiros, e aí essa pessoa cresce, ela fica influente lá, você continua o mesmo nível de relacionamento com essa pessoa? Não. Algumas pessoas querem até utilizar como influência, utilizar essa pessoa como influência. O que é que o seu coração pensa quando um amigo seu cresce? O que é que o seu coração... A gente tem que lutar, irmão, contra isso, porque é o nosso coração tendencioso de carne, e quando ele tem essa tendência, você tem que voltar, porque se você deixar a carne caminhar, você se afunda ali. Então o nosso coração ele é tendencioso. A amizade nem sempre continua,
quando um amigo cresce demais? Nosso coração bloqueia. A motivação pode ser até de interesse, se essa amizade continua. Qual é a motivação que brota no nosso coração? Porque para motivação ruim, não precisa de estímulo, ela brota, nasce ali. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, por exemplo. Se ela quiser alguma coisa, ela vai usar todas as ferramentas que ela tiver. Você não precisa ensinar uma criança a não gostar de vegetais, por exemplo. Você não precisa ensinar uma criança a chorar para conseguir alguma coisa. Ela faz instintivamente. É um instinto. A dissimulação, né? Mas você já viu o trabalho que dá ensinar uma criança a pedir perdão? Você já viu o trabalho que dá ensinar uma criança a não pegar o que não lhe pertence? A minha mãe, ela tinha uma forma pedagógica, né, de ensinar a gente. E ela dizia assim: o dia que você aparecer aqui em casa com alguma coisa que não é sua, eu corto a sua mão. Islã. Minha mãe era daqueles bem radical mesmo, né? Examine-se. Examine-se. O que os nossos pais faziam, né, para ensinar a gente? Na boca é só o que é de comer. Você não me ponha nada nessa boca. Ai de que um dia a gente aparecesse com alguma coisa lá diferente. Era sempre vistoriado em casa. Então Paulo está dizendo: depois que você cresce, ninguém vai fazer mais isso, é você. Porque aquilo que começou no espírito pode caminhar para a carne. Então examine-se. A gente vai deixando as coisas caminhar, né? Quando a gente casa, a gente tem a intenção de ter uma família perfeita. Nem sempre isso caminha por uma pista pavimentada, sem desvios, sem curvas, sem buracos. A gente está tentando fazer o outro feliz, mas não é que você não deve não fazer, não tentar, não, só desiste de conseguir a verdade, porque o nosso nível de saciedade não pode ser suprido por ninguém. Ninguém consegue suprir o nível de necessidade do outro. Você não pode casar com essa expectativa. A gente não sabe disso quando casa, então a gente casa achando que vai, mas não, porque é só Deus que pode satisfazer. Se você não se satisfaz em Deus, ninguém consegue suprir a necessidade do outro. Você não tem essa capacidade, irmão. Mas continua levando flores, continua levando café na cama, continua fazendo a comidinha que ela gosta, continua levando ela para passear, continua. Mas você já sabe, nunca será suficiente. Para quê? Porque o dia que for suficiente, ela vai perceber que você vai parar. E ela não quer que você pare, ela quer que você continue. Dica aí para os irmãos. Isso não é nada de mal não, irmão. Isso é uma coisa boa. Os irmãos continuam na batalha. Parece que os homens ficaram tristes, né? Mas não, continua, irmão, na batalha. Nós estamos juntos isso aí, estamos juntos. Você vai fazer. Não é ruim que ela não se satisfaça com as tuas ações. Não. A questão é nunca estar satisfeito com nada. Isso gera em nós murmuração, porque a nossa vida não é perfeita. Se você esperar que ela te satisfaça, que ela supra as suas necessidades, não é que ela te complete, ela vai te completar.
e você completa ela, mas apesar do que falta, você é 100%. Faz sentido isso que eu estou falando? Apesar do que falta, apesar do que não tem, você continua completo, satisfeito no seu casamento, porque nunca vai ter um dia que não falta nada, sempre vai estar faltando alguma coisa, mas em você existe algo lá dentro que é satisfeito pelo Espírito Santo, é Ele que te satisfaz, é o Espírito Santo. Uma vida de casal sem a presença do Espírito Santo é boring. É boring, porque o dia que o dinheiro acabar, o amor sai pela janela. É assim que dizia os antigos, e continua sendo verdade. Mas se o Espírito Santo faz parte do teu casamento, pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, pode faltar aquela viagem de final de ano, pode faltar o que for, mas o Espírito Santo completa aquela família, aquela casa. É em Deus a nossa satisfação. As coisas vão passando, o tempo vai passando, a idade vai chegando e a nossa motivação muda também. Depois de um tempo que você é crente, depois de um tempo que você serve a Deus, a gente vai deixando as prioridades de lado. Parece que é muita responsabilidade a gente fazer alguma coisa aqui dentro. Então, eu queria convidar você esta noite a voltar a fazer, para você lembrar o dia que você disse sim para o Senhor, aquele dia que você falou: eu quero prestar para alguma coisa, eu quero servir ao Senhor de alguma forma. Nesse dia você sentiu uma grande responsabilidade, um alto privilégio de fazer alguma coisa para Deus. Você não lembra desse dia? Foi assim que a gente começou essa mensagem. Você achou um alto privilégio, mas depois, lidando com as pessoas, você percebeu que as pessoas querem o seu couro, querem o seu tempo, não são organizados, ou não são isso, ou não são aquilo, e isso minou a sua motivação. E mina mesmo, irmão, mina mesmo. Só que isso é servir ao Senhor. Você não serve a Deus sem servir primeiro as pessoas. Você serve primeiro quem está do seu lado. E quando você serve quem está do seu lado, você está assim servindo a Deus. Não foi isso que Jesus falou? Quando você fizer um desses pequeninos, a mim fizeste. O que isso quer dizer? Que Deus, Ele é glorificado não apenas quando você sobe ao púlpito, pega o microfone e diz: Senhor, eu te louvo nesta noite. Ou só quando você fecha a porta do seu quarto e você sozinho lá na sua casa, sem ninguém, você está orando ao Senhor. Não é só nesse momento, mas quando você faz alguma coisa em direção aos seus irmãos. A cruz, ela tem que ter dois sentidos: o vertical, quando você serve a Deus, e o horizontal, quando você serve os seus irmãos. Quando você louva a Deus aqui, você está conduzindo a igreja a louvar a Deus. Você serve, você está servindo. Quando você serve a ceia, você está levando para alguém o cálice, para que as pessoas possam ser servidas. Quando a gente trabalha em qualquer departamento aqui, olha as professoras que estão com o seu filho nessa hora para você ouvir a palavra. Olha se não é um serviço para Deus que elas estão fazendo, porque encheram a cabeça dessas crianças a semana inteira, com escola, com TV, com iPad, com internet, com tudo. Em uma hora, essas professoras têm que neutralizar toda a informação que o inimigo plantou durante essa semana toda. É justo? Não é. Elas têm uma hora para neutralizar tudo e ensinar a palavra de Deus. Precisa do seu trabalho na sua casa também, para que o seu filho seja de Deus no futuro. Você tem que trabalhar em parceria com essas professoras. Isso é servir a Deus.
Ah, pastor, mas eu fazia isso no começo. Começou na carne, começou no espírito. Mas e hoje, irmão? Você continua no espírito? Porque Deus não se relaciona com ações. Deus se relaciona com motivações. E não adianta você colocar a culpa em ninguém para dizer, mas é por causa disso que eu não faço como tinha que ser feito. É por causa disso que eu não aceito um convite para ser obreiro. É por causa disso que eu não faço mais nada. Não adianta você culpar ninguém. Você tem que olhar para você. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Anda no meio. Esses candeeiros representam a igreja. A Bíblia diz que Jesus ele anda no meio da igreja, no meio dos obreiros, no meio do louvor, entre os professores das crianças. Jesus anda entre nós. Coloque-se de pé, irmão, por favor, nós vamos orar. E ele continua dizendo assim: conheço o teu trabalho. Capítulo 2, versículo 1. Conheço o teu trabalho e as tuas obras e a tua paciência, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tem trabalho, tem paciência, mas aí o versículo continua, é Jesus falando, e Jesus continua dizendo: tenho porém contra ti. Isso é uma carta para a igreja de Éfeso. Você tem trabalho, igreja, você tem paciência. Parabéns, viu, Éfeso, pelo teu trabalho. Vocês trabalham bonito. Parabéns pelo serviço. Bonito louvor. Vocês ensaiam bastante. Os obreiros estão de parabéns. Ladies Meeting, nota 10 para vocês. Radical. Trabalho das crianças, olha, vocês trabalham incrível. Mas quero dizer uma coisa. Vocês estão sempre busy, né? Sempre fazendo alguma coisa. Eu tenho, porém, contra vocês. O problema não é como vocês fazem. O problema é que vocês deixaram o primeiro amor. É isso que eu tenho contra vocês. É Jesus falando para a igreja de Éfeso. Será que serve para alguém aqui essa noite? Será que serve para mim? Será que serve para você? Eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor. Você arrumou outro. O primeiro amor deixou de ser Deus e passou a ser o quê? O que é que você colocou nesse lugar, no trono do seu coração? O que é que você colocou ali? Deixou de ser o Senhor e passou a ser o quê? O que é que você considera em primeiro lugar? Deus está dizendo assim: olha, vocês são muito bons naquilo que vocês fazem. Vocês fazem um trabalho excelente. Mas eu tenho saudade de quando vocês não tinham nada disso. Eu não sei se você teve a oportunidade, posso dizer o privilégio, de ter congregado numa igreja de assoalho de madeira. Quem aqui congregou numa igreja de assoalho de madeira? Essa igreja, ela traz inúmeras outras coisas. Ela traz o banco de madeira, ela traz um violão, quando tem, um músico,
você valoriza aquele irmão. Ele só sabe tocar 3 hinos, mas você dá valor para ele. Esse chacumbão aqui que os meninos tocaram é daquele tempo. Chacumbão. Eu lembrei na hora da igrejinha lá de trás. Um dia eu estava no culto, o irmão se animou no espírito, ele deu um pulo e sumiu. Eu falei, Jesus arrebatou esse irmão, porque a hora que eu abri o olho, ele já não estava mais no púlpito, ele tinha caído, irmão, varou o soalho, ele foi parar dentro da igreja mesmo, com a perna, o assoalho é como se abrisse um buraco aqui e eu ficasse tipo Ananias, né? Deu assim um clima errado naquela hora. A igrejinha de antigamente, aquele tempo não tinha nada, nem som não tinha na igreja, era acústico que a gente falava, né? A tua motivação naquele tempo qual era? O hino 15 da harpa. O hino 15. Faz um Google o dia que você chegar em casa. A gente cantava, né? Com quebrantamento. Um quebrantamento. Aquela motivação, é disso que o Senhor sente falta de nós. Aquela motivação daquele tempo. Então, hoje você está na Nova Zelândia, mano. O que é isso? As cadeiras são demais, né? Aqui é tudo. E tem mais do que isso ainda. Se você quiser, você pode ir numa igreja que chove lá dentro. Eu estava num culto, eles fizeram chover dentro do culto. Literalmente, irmão, choveu numa apresentação de um teatro. Choveu. Não tem limite. Eu quase fui reclamar com o pastor. Tem limite? Isso aí é desnecessário. Mas eu quero dizer a você que quando a gente não tinha nada e a gente dobrava o nosso joelhinho lá naquela igreja seca, que era doía, né? Os joelhos, a porta ficava sempre aberta. Um frio, irmão, do inverno, não tinha nem o biombo, né, que impedia o vento, não tinha nada disso. A gente estava lá, dia de chuva. Hoje a gente pensa, enche de coisa, enche de razões, enche de motivos. Eu não sei se essa palavra era para você essa noite, mas eu gostaria que você fizesse esse exame enquanto eu estou falando isso. Examine-se. Pastor, eu já fiz muito, já fui muito dedicado. Amém, irmão, glória a Deus. Mas e hoje? Você consegue voltar ao que você era? Pastor, você consegue voltar à prática das primeiras obras? Será? Será que você consegue? Eu não sei se você tem força para isso. Se você não tiver, eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está mesmo e orasse comigo nesta noite, pedindo misericórdia ao Senhor, para que você pudesse ser útil e a tua motivação fosse reavivada pelo Senhor, para que você servisse a Ele 100%, com inteireza de alma, para que você abençoasse não só essa igreja, mas uma igreja que você frequenta, uma igreja que você congrega. Se for aqui, amém, seja esse lugar, que você abençoe essa obra. Feche seus olhos aí onde você está, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer, Deus, o teu cuidado e a tua bondade para com os teus filhos. Essa noite, Senhor, a tua palavra foi ministrada e pregada de forma transparente e límpida. Que os teus filhos que estão fazendo a reflexão, o exame que Paulo sugeriu, o examinar-se a si mesmo, que nesta hora o Senhor possa reavivar a motivação dos corações, Senhor, para que aqueles que estão parados voltem a se movimentar na tua direção, aqueles que deixaram de fazer aquilo que faziam
voltem a praticar as primeiras obras. Aquilo que fazíamos sem nenhum interesse, que nesta noite o Senhor relembre, renove o nosso entendimento daquilo que nós fazíamos lá no começo para te servir. Qual eram os obstáculos que tínhamos naquela época e quais são os obstáculos que temos hoje? Que o Senhor possa renovar esta motivação, nos dando disposição para te servir, Senhor. Os teus filhos sejam renovados neste final de ano, que eles renovem o propósito de servir ao Senhor, começando por um ano de 2023 abençoado, onde a tua palavra vai ser pregada aqui neste púlpito, Senhor, mas os ouvidos precisam estar abertos para receber e essa palavra descer aos corações. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, aqueles que trabalham neste lugar, que tenham sempre o consolo e o renovo do Senhor, que tudo que se faz aqui é para a glória do teu nome. Enquanto o Senhor é exaltado, os teus filhos são servidos, e enquanto eles são servidos, o Senhor é exaltado. Abençoa, Senhor, a Christian Agape Center, que caminhe por pastos verdejantes na direção do teu Espírito. É o que nós te pedimos nesta noite, te dando graça em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, meus irmãos.